Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique e você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, tá fresquinha, onde eu revelo uma métrica. E qual o número dessa métrica os anfitriões que mais faturam no mercado de aluguel de temporada alcançam. Se você quiser descobrir que número é esse que eu estou falando, e se você faz parte desse pequeno grupo de anfitriões que detém grande parcela dos resultados desse mercado, é só clicar na janela ao final desse vídeo para conferir o conteúdo na íntegra. Se você quiser receber as notificações dos conteúdos que eu posto toda semana aqui, é só se inscrever e clicar no sininho. Boa aula, fui! Qual que é o número que você falou no início ali do quadro que determina, ou que diz, né, um bom termômetro, vamos dizer assim, que os anfitriões estão fazendo um bom trabalho, dos que dá para melhorar? E olha só, esse número, e gente, isso não está escrito em pedra não, tá? Isso é uma conclusão que mais ou menos eu cheguei, até conversando com grandes administradores aqui do Brasil, como eu te falei, o Omar do Rio, por exemplo. Tá? Que é o seguinte, esse número, aqui ó, é uma rentabilidade de pelo menos 1%. Tá? Então é o seguinte, você tem uma acomodação, um imóvel, pesquisa qual é o valor de mercado, tá? O valor de mercado da sua acomodação. Vamos supor, 500 mil reais. Se é 500 mil reais, um bom ponto de partida é 1% desses 500 mil, que é 5 mil. Então, se a sua... E, mais uma vez, é a média mensal do faturamento, tá? De 12 meses, pelo menos. Se a sua média mensal estiver abaixo dos 5 mil, nesse exemplo, é um sinal que não está tão legal assim, tá? Por quê? Porque o aluguel de temporada, justamente, permite ganhos maiores, tá? Por quê? Porque é mais trabalhoso, porque tem períodos de pico de demanda, que a gente consegue cobrar uma diária maior, tem um monte de coisa por trás do aluguel de temporada que permite ganhos elevados. Então, uma boa meta para você traçar é 1% do faturamento. Pega o valor do seu imóvel, coloca aqui nos comentários para eu ter uma ideia e me diz, você já tem 1%? Mais uma vez, não é para pegar o mês de janeiro ou o mês de alta temporada e dividir pelo valor do imóvel, e também não é para pegar o mês com pior resultado, é para pegar o somatório dos 12 meses, pelo menos 12 meses, e dividir por 12, tá? E aí você me diz se foi maior ou menor. Se foi menor, as chances são que tem muito o que ser feito para melhorar, tá? E aí eu consigo te ajudar nos outros vídeos aqui do meu canal do YouTube, totalmente gratuitos. Tenho certeza que você tem conhecimento ali que você consegue colocar na prática e colher os resultados, tá? E aí, ó, para fechar a aula de hoje, 3 pontos que é legal a gente alinhar para você conseguir concluir aqui muitos dos aprendizados de hoje. Vamos ao primeiro, olha só. Quanto maior o valor do imóvel, tende a ser a rentabilidade. Menor, isso a gente já conversou, né? Tende a ser a rentabilidade. Então, olha só, se o seu imóvel é de 200 mil, você consegue se aproximar dos 2%. 2% é uma métrica bem ousada, tá? Quem consegue 2%, parabéns, porque é muito expressivo. Agora, um imóvel de 800 mil é muito improvável os 2%. Você deve ficar alguma coisa em torno de até 1,5%, tá? Enfim, isso é um padrão. Pode ser que um caso ou outro fuja essa regra. 1,5 é muito bom. Eu acho que é até difícil bater. Mas, enfim, o importante é você saber isso. Se o seu imóvel é um valor alto, a rentabilidade não tende a ser tão alta quanto um imóvel de valor um pouquinho mais reduzido, que é o caso de 200 mil, tá beleza? Porque, mais uma vez, um imóvel de 200 mil reais, conseguir faturar 4 mil é mais plausível do que um imóvel de 800 mil conseguir faturar uma média mensal de 16 mil reais, tá beleza? Então, essa é a primeira conclusão. E o segundo é o seguinte, por mais que a gente esteja falando de faturamento, de dinheiro, de retorno financeiro, de resultado de verdade, eu quero deixar um ponto bem claro aqui com você, tá? Porque eu tenho receio de alguém que está começando, ou alguém que está com muita dificuldade em fazer acontecer, conseguir reserva, aquela coisa toda, assistir esse vídeo e ficar mais desmotivado ou mais desmotivado ainda. A ideia não é essa, tá? Então eu vou te falar uma coisa, essa sacada aqui foi um dos grandes divisores de água quando eu entendi. Por exemplo, eu não pego muito mais acomodações novas para administrar, mas quando chega uma nova, que por exemplo agora vai abrir uma vaga por conta desse imóvel que a gente está abrindo mão, quando chega uma acomodação nova, quando eu aplico isso daqui, fica muito mais fácil ter resultado. E vai um pouco na contramão do que a gente está aprendendo. Você já vai entender por quê. Quando você está começando, eu não recomendo que você foque no faturamento. É isso mesmo. Ué, mas espera aí, Henrique, você ficou a aula toda falando de faturamento, de colocar dinheiro no bolso, de que reserva já é mais importante, cobrar diária mais alta não é mais importante, ter uma ocupação maior não é mais importante, o importante era o faturamento. Sim, mas é o seguinte, para você faturar acima de 1%,
Você dificilmente vai conseguir isso no começo, quando você está começando, nos primeiros meses. Esse 1% vai vir com algum tempo. Por quê? Porque você começa a ter mais resultado, você começa a ter mais reserva, as plataformas como Booking, Airbnb, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, começam a te posicionar melhor conforme você vai sendo avaliado, conseguindo reserva. A coisa não acontece da noite para o dia, não dá para ter pelo menos esse 1%. Quer dizer, até dá, mas é improvável, não é via de regra, não é o padrão. Então, no começo, você tem que desapegar um pouco do faturamento e focar mais em ter reserva, em fazer acontecer, em conseguir fazer o seu anúncio rodar, hóspedes saírem satisfeitos, avaliarem, anunciar nas principais plataformas, como não é o caso, por exemplo, do OLX. Então, eu estou deixando isso daqui como um cautela para as pessoas que não estão tendo o resultado que gostariam de ter, por exemplo, esse 1%, não ficar ainda mais motivado de ver isso. Falar, imagina, uma pessoa faz esse cálculo da rentabilidade e fica 0,3, 0,5, vai falar, pô, vou entrar em depressão. Henrique falou que é pelo menos 1%, eu estou 0, alguma coisa, então vou parar, vou desistir, vou fazer outra. Calma. No início, também tinha resultados baixos. Tá? Isso daqui é uma meta, é um objetivo. Se você não está aqui, as chances são que tem muito trabalho a ser feito para chegar nesse 1%. Fechou? Então, olha para esse 1% mais como uma oportunidade, mais como uma meta, do que como uma coisa que, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, ai eu estou muito distante, ai minha vida é uma droga, ai minha acomodação é pior ainda, ai eu não consigo reserva, ai já fiz tudo. Calma, eu vou te ajudar. Olha os outros vídeos aqui, todos os vídeos que eu gravo, eu coloco aqui no canal, são para te ajudar que trabalha com aluguel de temporada e até mesmo hospedagem, porque não, a ganhar mais dinheiro, aumentar o faturamento. Tá? Eu falo dos erros, eu falo o que fazer, eu conto da minha história, o que acelerou meus resultados, os atalhos que me possibilitaram chegar mais rápido, né, naqueles números ali de rentabilidade, e por aí vai, tá bom? Fica tranquilo. E outra coisa, se você tem dificuldade específica em alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Tá? Eu leio todos os comentários, às vezes demora um pouquinho mais para responder, mas como eu te falei, muitos temas de aulas que eu trago aqui para gravar, eu vejo de comentários com pessoas como você. Tem dificuldade em algum ponto e eu venho ajudar com o maior prazer, sem cobrar um centavo por isso, tá bom? E para fechar é o seguinte, olha só, o segredo para uma rentabilidade alta, acima de 1%, está em qual prazo? Curto, médio ou longo? Aqui é longo e dá para ser também o médio, dependendo da sua disposição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque está um pouco de encontro no que eu falei aqui. No início é desapegar um pouco do faturamento, é focar mais em reserva, é focar em anunciar nas plataformas, nas OTAs que trazem mais resultado, é fazer um trabalho, abrir mão do curto prazo, eu gosto muito dessa frase, abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo, porque o que vai fazer você chegar aqui, bater isso daqui, é o médio e longo prazo, tá? Então, o segredo está no médio e longo prazo. Como? Entre aspas, sacrificando, abrindo mão do curto prazo, abrindo mão do faturamento. No início vai ser 0,3, 0,5, 0,6, 0,4, 0,3 de novo, para depois de alguns meses você chegar no 1, 1,2, 1,3, tá bom? É uma escadinha mesmo, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo teria muito resultado, mas não é o caso. A maior parte dos resultados, grande parte do faturamento no mercado do aluguel de temporada está concentrado em um pequeno número de acomodações, de imóveis de temporada e de anfitriões. E aí você tem tudo para fazer parte desse restrito grupo. Agora, é querer, é estudar, é investir em conhecimento e ser comprometido com a sua acomodação, com os seus resultados. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom?